A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos do Senhor estejam aqui junto conosco e que nós estejamos de todo o nosso coração em comunhão com o Senhor para cumprirmos com o nosso propósito e fazermos a leitura diária da Bíblia. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro 2 de Crônicas, capítulo 28. O título desse capítulo é Acaz é ímpio e os sírios o afligem. Acaz é filho de Jotão, aquele último rei que andou nos caminhos do Senhor, seguiu os mandamentos de Deus, mesmo quando o povo havia se desviado e estava adorando a deuses estranhos. Acaz é filho de Jotão, neto de Uzias, homens que andaram em retidão com o Senhor, mesmo tendo o exemplo dos pais, sendo descendente de Davi, ainda assim, o coração dele totalmente corrompido. No verso 1 diz: Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, o seu pai. Antes, andou nos caminhos dos reis de Israel, e demais disto, fez imagens fundidas a Balaim. Também queimou incenso no vale dos filhos de Rinom e queimou a seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado diante dos filhos de Israel. Glórias a Deus, misericórdia, né? Misericórdia. É o que nós podemos pedir a Deus por uma alma tão atribulada como a alma de Acazias. Com 20 anos se tornou rei. Tinha tudo para fazer o que era reto diante dos olhos do Senhor. Mas ele se curvou diante de outros deuses, amou a outros deuses, sacrificou os seus próprios filhos, queimando-os em oferenda e sacrifícios de adoração a deuses estranhos como Balaim. Tudo que era abominável aos olhos de Deus, Acaz fez. E no verso 5 diz como o Senhor tratou as abominações que Acaz fazia. Diz assim: Pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou na mão dos reis da Síria, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos e trouxeram-os a Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual o feriu de grande ferida. Acaz, quando foi à peleja contra outros povos, foi derrotado, exterminado, humilhado. No início, quando houve a divisão entre Israel do Sul e Israel do Norte, quando pensaram em pelejar um contra o outro, o Senhor proibiu, disse: não vai lutar irmão contra irmão. Mas, devido à tamanha transgressão de Acaz, o Senhor permite que Israel do Norte prevalecesse a Judá. Num único dia, diz aqui no verso 6, Peca, filho de Ramalias, matou mais de 120.000 em Judá. Levaram mais de 200.000 cativos. Eles saquearam totalmente a cidade, despojaram o povo de Judá, porque tanto o povo quanto o seu rei andava em impiedade diante do Senhor. Verso 8 diz assim: E os filhos de Israel levaram presos seus irmãos 200.000, mulheres, filhos e filhas, e saquearam também deles grande despojo e trouxeram despojo para a cidade de Samaria. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed. Presta atenção que Obed diz para os filhos de Israel. Saiu ao encontro deles e disse: Eis que, irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós matastes com uma raiva tal que chegou até os céus. Presta bastante atenção no que acontece. Deus permite que Israel prevaleça sobre Judá.
Mas quando Israel vai contra Judá, eles matam com uma imensa crueldade. Matam com muita raiva, com ódio. Só que esse sentimento de ódio, de raiva, chegou ao Senhor. Então, o Senhor, através do profeta, diz para eles: libertem todos os filhos do Senhor, os filhos de Judá, para que o Senhor também não coloque a ira dele sobre vocês. Aqui no texto diz que eles libertaram todo o povo, alimentaram e os vestiram, porque eles estavam sendo tratados verdadeiramente como escravos, e todos são devolvidos para Judá. Acasias, mesmo com toda essa derrota, com todo esse sofrimento, ele não busca em nenhum momento a face do Senhor, não se arrepende de seus pecados, por ter andado nos maus caminhos, ou adorado a deuses estranhos, absolutamente nada. Ele vai buscar ajuda nos homens. No verso 16 diz: naquele tempo, o rei Acaz enviou aos reis da Assíria e pediu-lhes ajuda, mas não recebeu ajuda. Muito pelo contrário, outros povos ainda foram e mais uma vez batalharam contra eles. Os edomeus vieram contra Judá, levaram presos e cativos. Também os filisteus deram sobre as cidades das campinas do sul de Judá. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa do rei Acaz, e ao rei de Israel, porque desviara a Judá e de todos que se dera a prevaricar contra o Senhor. O Senhor castiga tanto ao povo de Judá quanto ao povo de Israel também, porque ambos andavam em impiedade diante de Deus, andavam corrompidos, haviam se apartado do Senhor, esquecido tudo que Deus havia feito pelo povo de Israel e se encurvado diante de imagens, de deuses e de tudo que era abominável ao Senhor. Já no verso 24 diz: e ajuntou Acaz os vasos da casa do Senhor e fez em pedaços os vasos da casa de Deus e fechou a porta da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Não pode ser uma pessoa normal. Acaz, ele mostra um desequilíbrio de alto nível. Depois que tudo isso acontece, ele sente uma raiva por Deus. Ele sente um ódio por Deus. Ele entra na casa do Senhor, quebra tudo, destrói tudo, fecha a porta do templo e vai adorar aos deuses dele. É como se nossos tempos agora, nossos dias, a igreja fosse fechada. Primeiro destruída e depois fechada. Como se dissesse: não existe mais porta para o céu. Não existe mais caminho para a salvação. Acabou, está fechado. É isso que Acaz faz com o povo e com o Senhor. Ele simplesmente fecha as portas para Deus. No último verso, no verso 27 diz: e dormiu Acaz com seus pais e o sepultaram na cidade em Jerusalém, porém não o puseram no sepulcro dos reis de Israel, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Santo é o Senhor. Nós que estamos estudando a Bíblia e estamos estudando alguns dias falando a respeito de reis bons. Aqui o cronista tentou ao máximo mostrar o lado bom dos reis, aqueles que edificaram a cidade de Judá, o templo de Deus, andaram em retidão. Mas quando chega a Acaz, não tem absolutamente nada de bom a falar a respeito dele, porque era uma pessoa totalmente desequilibrada. Só uma pessoa sem sentimento, sem amor, vazia de Deus, tem capacidade de queimar os seus próprios filhos em sacrifício a deuses estranhos. Que Deus tenha piedade dessas almas. Vamos orar, irmãos, e pedir a misericórdia e o perdão de Deus também para nossos pecados, afinal, nenhum de nós é perfeito nessa terra. Entrega o teu coração nas palmas das mãos do Senhor. Peça perdão por tudo que você achar que cometeu de errado. De coração sincero, vamos nos arrepender, irmãos, e clamar pela misericórdia de Deus. Nosso Deus,
Nosso amado e santíssimo Pai, queremos te pedir hoje, Senhor, perdoa os nossos muitos pecados. Perdoa as vezes, Senhor, que nos apartamos de Ti, que nos afastamos da Tua verdade, do Teu amor. Perdoa-nos, Senhor, por toda transgressão, pelos nossos caminhos tortuosos. Perdoa-nos, Senhor, todas as vezes que fazemos algo que desagrada ao Teu coração, Pai amado. Mas vamos te pedir assim, limpa de nós, Pai, tudo que há de maldade, tudo que está de errado em nossos pensamentos, tudo que nos afasta do Senhor, tira de nós, Pai amado. Segura nossa destra, firma nossos pés, toma o nosso coração, nos encha, Senhor, da Tua virtude. Estamos aqui, Pai, para sermos instrumentos nas Tuas mãos. Tu bem conheces a nossa aflição, as nossas provas, e se for da Tua boa e perfeita vontade, venha ao nosso encontro, Pai amado. Tudo o que te pedimos e te agradecemos em nome do Teu Filho, que vive e reina eternamente. Amém. Glórias a Deus. Por tudo, Deus seja louvado. Deus te abençoe grandemente. E eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Beijo, Deus te abençoe.